Olá, sou Isaac Davi, aluno do Programa de Mestrado em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Esta é uma atividade da disciplina Tópicos Especiais 3, Novos Métodos de Tomada de Decisão, ministrado pelo professor doutor Carlos Francisco Simões Gomes e pelo professor doutor Marco dos Santos. Essa atividade consiste em apresentar um artigo científico que tem por título Seleção de helicópteros para atendimento offshore de um conjunto de plataformas com a utilização do método TOPSIS-2N. Os autores são Marcos Vinícius Gonçalves Rodrigues, Marcos dos Santos e Carlos Francisco Simões Gomes. Para uma familiarização com o artigo, segue à esquerda o extrato do mesmo, demonstrando aqui que for aceito no 9º Simpósio de Engenharia de Produção, CIMEP. Para a apresentação do artigo, iremos seguir uma introdução, um referencial teórico e metodologia, dados do problema, análise dos resultados e uma conclusão. Introdução. As decisões da indústria de aviação são tomadas sobre múltiplos critérios quantitativos e qualitativos, regularmente conflitantes. Os processos decisórios nessa indústria estão associados a altos investimentos e altos riscos. Bem, esses fatos são potencializados quando inseridos dentro do contexto competitivo do mercado de óleo e gás, onde a busca pela redução dos custos operacionais é constante. Tendo essa informação como base, o artigo descreve com clareza que a escolha equivocada de uma frota de aeronaves pode culminar em prejuízos e desvantagens frente a esses concorrentes. E o problema de seleção da aeronave é basicamente dinâmico, porque necessita ou tem um foco na tecnologia e na evolução, basicamente, da sociedade. E os critérios selecionados eles estão sujeitos a mudanças de tempos em tempos. O processo de composição da frota não se baseia mais apenas em critérios de desempenho operacional e financeiro. Basicamente, o objetivo desse artigo é ranquear, utilizando o método TOPSIS-2NE, 11 aeronaves sendo avaliadas dentro de 13 critérios. Essas aeronaves devem possuir a capacidade de atender 24 plataformas de petróleo localizadas entre as bacias de Santos e de Campos. Esse trabalho possui uma elevada relevância pela potencial otimização dos custos logísticos e de uma determinada indústria, podendo tornar-se um diferencial. Referencial teórico e metodologia. TOPSIS-2NE. Antes de começar a falar sobre o TOPSIS-2NE, vamos falar sobre o TOPSIS. Ele basicamente foi criado por Young em 1981. E TOPSIS significa Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Basicamente, em 2018, foi criado por Souza Herol o TOPSIS-2N, que significa a estrutura metodológica TOPSIS com duas normalizações. Logo em seguida, Silva Herol, em 2020, ele fez basicamente uma evolução do TOPSIS-2N e criou o TOPSIS-2NE, que basicamente esse E significa que essa estrutura utiliza distâncias elípticas. E para esse estudo foi utilizado um comparativo entre os dois, tanto TOPSIS-2N quanto TOPSIS-2NE, e o método TOPSIS-2NE retornou resultados mais agrupados, enquanto o TOPSIS-2N resultou resultados um pouco mais dispersos. O TOPSIS-2N é calculado a partir de duas normalizações, por isso o nome de 2N no final. E essas normalizações são a normalização nativa do método e essa segunda normalização para comparação de resultados. Isso traz uma robustez ao resultado ao final do método, da utilização do método.
A letra E, ao final do tópico 2NE, refere-se a essas distâncias elípticas e são calculadas pela seguinte forma, tá? Onde o L é o comprimento da elipse, o A, as soluções ideais positivas e negativas, sendo essa também conhecida como anti-ideal, o E, a excentricidade elíptica, e o C, a possível hipotenusa. Metodologia. A pesquisa é descritiva e possui abordagem quantitativa, mediante análise matemática de dados coletados publicamente. O desenvolvimento dessa metodologia se deu por 9 passos. O primeiro, pela pesquisa bibliográfica nas bases Cielo, Scopus e Web of Science, totalizando 28 artigos. No passo 2, foi definido os critérios, sendo selecionados 20 critérios. No passo 3, foi redefinido os critérios, restando apenas 13. No passo 4, foi definidas as aeronaves. No passo 5, foi coletados dados públicos sobre as limitações da plataforma. No passo 6, foi coletado, em base pública, as especificações dos helicópteros. No passo 7, foi calculado o percentual das plataformas atendidas por cada uma das aeronaves. No passo 8, foi realizada a modelagem do problema, utilizando o TOPSIS 2NE com auxílio do Excel. E no passo 9, foi o ranqueamento das alternativas do estudo. Dados do problema. Primeiro, foram selecionadas as plataformas para o estudo. No total, são 24 plataformas, separadas em fixa, semi-submersível e FPSO, que em inglês significa Floating Production Storage and Offload. Essa estrutura foi separada em 2 pontos, em Santos e Campos, separado aqui basicamente por 12 plataformas em Santos e 12 plataformas em Campos, como na figura. Em seguida, são descritos os critérios de avaliação, aqueles que já foram redefinidos, sobrando somente 13, e foram considerados nesse estudo juntamente com o objetivo de maximizar ou minimizar e sua respectiva unidade de medida. Então aqui tem alguns marcados de A a M. Foi realizado também o levantamento das alternativas, que no caso são as aeronaves do estudo. Aqui são separados por modelos e os fabricantes. Matriz de decisão. Matriz de decisão do problema ilustra a avaliação dos helicópteros com base nos critérios. Para que isso ocorra, foram consultadas diversas fontes para elaboração, tendo a legenda ao lado mostrando onde foi conseguido cada informação. O método TOPSIS 2NE necessita que os decisores associem um peso aos critérios, estabelecendo uma relação de relevância entre os mesmos. Os pesos foram definidos conforme a tabela. É importante destacar que o método prevê que o somatório dos pesos dos critérios resulte em 100%. Após a aplicação do método TOPSIS 2NE, utilizando a matriz de decisão e os pesos dos critérios, chega-se ao resultado de cada uma das normalizações. Apresentado à frente, temos a primeira normalização e a segunda, para a média ideal e soma ideal de cada normalização para cada alternativa. Esse foi o ranqueamento das alternativas após a modelagem do problema no Excel. Dentre as normalizações, não houve variação nas posições das alternativas. A ordenação foi a mesma tanto na média ideal quanto na soma ideal. Comparando as duas normalizações, não houve variação na classificação das 6 primeiras alternativas. No entanto, é possível notar pequenas mudanças nas posições finais. O helicóptero AW109 foi o que apresentou o melhor desempenho. Observando as frotas de aeronaves que atendem os voos offshore das empresas produtoras de petróleo e gás no Brasil, é possível notar que, na maioria dos casos, essas frotas são heterogêneas, sendo compostas por mais de um modelo de helicóptero. O resultado obtido poderia servir como base para compor essa frota. Conclusão. A indústria de petróleo e gás é uma indústria muito afetada também por fatores externos às empresas,
como, por exemplo, questões políticas. Devido a isso, a redução de custos é buscada de toda forma como um diferencial competitivo frente aos concorrentes. O objetivo do trabalho foi alcançado, ordenando 11 aeronaves com 13 critérios e utilizando ali uma estrutura de 24 plataformas. Quanto ao desempenho, a aeronave AW109 teve melhor desempenho nas duas normalizações. Entretanto, as aeronaves S-76 e H-225 obtiveram os piores desempenhos dentre as alternativas disponíveis. Essas foram as referências utilizadas para a criação dessa apresentação. Bem, esses são os meus contatos, são os meus dados. Agradeço a oportunidade de apresentar esse artigo. Meu muito obrigado.